Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós vamos falar sobre mais um grupo dos invertebrados. Agora, o filo dos nematóides ou nemateumintos aí, depende do livro que você estiver usando como base. Mas antes da gente ir para essa aulinha, não se esquece de se inscrever aí no canal e também ativar o sininho para você receber todas as notificações de todas as nossas aulas, todos os nossos professores. Preparados? Bora lá! Pessoal, o filo dos nematóides, eles também pode aparecer outros nomes para vocês, filo nemateumintos ou filo nematoda, tá? Então, dependendo do livro base que você estiver utilizando, pode aparecer uma nomenclatura diferente. Hoje em dia, a mais utilizada é o filo nematóide, tá? Tudo bem? Pessoal, para mim é um dos filos mais bacanas de se estudar porque ele tem muita relação com a saúde humana, né? Porque esses vermes, eles são causadores de várias doenças, né? Só para vocês terem uma ideia, os humanos, eles são hospedeiros de mais ou menos 50 espécies diferentes desses vermes. Então é muita doença aí para estudar. Você que estiver fazendo graduação, né? Você vai estudar parasitologia e vai ver muitos desses carinhas aí. O que quer dizer o filo nematóide? Vamos começar pela palavra. Nema significa fio, fino. Então, são animais que apresentam um corpo cilíndrico, alongado e fino, né? Que é o que a gente caracteriza como vermiforme, não tem patinhas. Então ele vai ter o corpinho cilíndrico, as pontinhas dele são afiladas. Tem uma certa diferença, né? Uma ponta é mais afilada que a outra, que a gente vai ter a referência da cabeça e da região posterior, né? Onde a gente vai encontrar bem próximo o ânus. O que a gente pode encontrar nesse grupo aqui de interessante? Eles têm vários hábitos diferentes. Eu posso achar eles terrestres ou aquáticos, que a gente caracteriza como vida livre, e também tem aqueles que são de vida parasita e vão causar aquelas doenças que eu citei para vocês. Vamos então falar um pouquinho sobre a anatomia, né? Como é que é o formato desse corpo, algumas características também fisiológicas e embriológicas desse vermezinho, beleza? Então, a principal coisa que eu quero falar para vocês é, esses animais, eles não são microscópicos. Tá? Eles podem variar de 1 milímetro a até 1 metro ou mais de 1 metro, né? Tem algumas espécies que passam disso. Então os vermes, eu posso encontrar eles pequenininhos lá no solo, né? Geralmente a gente fala que 1 metro quadrado de solo pode ter mais de 1 milhão desses carinhas ali, né? Ou eu posso achar eles com 40 centímetros, 50 centímetros de comprimento, até mais do que isso, né? Alguns vermes parasitas chegam a 40 centímetros fácil, né? Esse grupo, ele é bilateral, então eu consigo dividir esse animal, né, em direita e esquerda, eles têm uma bilateralidade ali bem marcada, tá? Eles são pseudocelomados. O que é isso? Eles têm lá o espaço, né, a cavidade interna no corpo que a gente fala que chama celoma, só que ela não é completamente formada pela mesoderme, tá? E se tem mesoderme, nós já sabemos que esse animal é triblástico, né? Ele vai apresentar os 3 tecidos embrionários lá, endoderme, ectoderme e mesoderme, tudo bem? E quando vocês olham essa imagenzinha aqui, a gente consegue ver, olha só, eu tenho lá o tubo digestório, que é essa marcação central aí no corte, e eu tenho esses espaços. É um celoma. Ah, Fred, mas é um pseudoceloma, é um celoma falso? Não interessa se ele é falso ou ele é verdadeiro. É uma cavidade e isso vai estar abrigando ali alguns tecidos, alguns órgãos e também vai ajudar um pouquinho no transporte de substâncias, beleza? E quando a gente observa a parte embriológica desse bichinho, nós observamos a formação do blastóporo. Ele vai dar origem à boca, então nós falamos que esse grupo são de animais protostômios. Quando a gente fala dos sistemas que esses animais têm, né, ou tem ausente, a gente pode falar do sistema circulatório, ele é ausente. Por isso que o pseudoceloma lá, ele vai auxiliar no transporte de substâncias, ok? A musculatura desses animais é longitudinal, né, pelo corpo, né, o corpo é cilíndrico, ele vai ter a musculatura longitudinal, e o corpo é revestido por uma substância, né, uma cutícula resistente, e que durante a fase de crescimento desse animal é trocada, bem parecida com a equidise que a gente vê nos artrópodes. Então aqui também existe essa troca dessa cutícula resistente aí, mas ela é também flexível. Depois, quando o verme já chega na fase adulta, ele não precisa mais trocar ela, tá? O sistema digestório desses animais é completo. Nessa imagem aí, a gente consegue ver a boca, né, e parte do sistema digestório, né? Então segue ali, você tem o intestino e termina no ânus, tá? Tem uma variação em alguns exemplos desse grupo, tá? Mas o contexto geral é que a gente fala que eles têm o sistema digestório completo, finalizado em ânus, ok? Tudo bem? E
para a gente terminar, a ideia do sistema nervoso. Ele é parcialmente centralizado. Geralmente eles têm um anelzinho ali em volta da faringe, que é a partezinha que fica mais próxima da boca, e de onde partem cordões nervosos que vão irradiar toda a musculatura do vermezinho. E uma coisa legal sobre o sistema nervoso dos nematóides é que em vez dos nervos irem se ramificando, irradiando e atingindo a musculatura, neles acontece o inverso. É a musculatura que vai se ramificando até ter acesso ao sistema nervoso ali, para que você receba as informações de contração. Como eu falei, a musculatura é longitudinal e vai fazer um movimento que a gente fala como se fosse de chicote. Então é uma contração bem legal e a relação com o sistema nervoso parcialmente centralizado. Nesse grupo dos nematóides é mais comum, a maioria, os animais serem dioicos, significa que eles apresentam sexos separados. Eu vou ter um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. E como é essa caracterização de macho e fêmea, eu tenho dimorfismo sexual. Eu consigo identificar qual é o verme macho e qual é o verme fêmea. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, a gente está olhando Ascaris lumbricoides. Essa maiorzona, um pouquinho mais gordinha, é a fêmea. E o macho, ele é menorzinho e uma das extremidades dele tem essa curvinha, né, essa dobrinha. Essa curvinha, ela tem uma estrutura ali que vai auxiliar na hora da reprodução. Então o macho a gente identifica por essa dobrinha, essa curvinha em uma das suas extremidades. Ainda sobre a reprodução, a fecundação, pessoal, desses animais é interna. Então realmente acontece o processo de cópula lá, o espermatozoide vai para a fêmea, tá? Então a fecundação interna vai acontecer dentro da fêmea. O desenvolvimento deles pode ser direto ou indireto, ou seja, eles podem nascer e simplesmente crescer, né, se desenvolver um verme adulto, ou eles podem passar por um processo de desenvolvimento indireto, né, que ele vai passar por fases de vida. Então a gente nasce um ovinho, uma larvinha, até virar um adulto, pode sofrer um processo ali de transformação. Então desenvolvimento direto ou indireto. E a maioria desses vermes se reproduzem por ovos, né? E os ovinhos são microscópicos. Nessa imagem aqui você consegue ver uns ovinhos ali. Esses também são ovos de Ascaris, né? Muito pequenininhos que você pode pegar, né, numa água contaminada ou com a mão suja aí e colocar na boca. E uma curiosidade bem legal sobre o grupo da Ascaris lumbricoides, né, sobre esses vermes, é que o macho, ele vai apresentar no final lá do sistema digestório uma cloaca. E aí ligando, né, o sistema digestório com o sistema reprodutor. Então ele vai liberar tanto fezes quanto espermatozoides. Enquanto a fêmea, ela tem o orifício, né, reprodutivo separado do orifício fecal, né, onde vai terminar o sistema digestório. Então o macho tem a cloaca, a fêmea não. E lembra que o macho tem aquela beiradinha lá para a gente identificar ele. Pessoal, esse grupo, como eu falei no comecinho da aula, ele é muito importante para você estudar porque ele está relacionado diretamente com a saúde humana. Então pode aparecer em questões sobre saneamento básico, sobre tratamento de esgoto, sobre coleta de lixo, sobre higiene pessoal, né? Então tudo isso é importante quando a gente fala desse grupo dos nematóides, porque tem várias doenças do nosso cotidiano, né? E relembra, aqui no Brasil, nós não temos saneamento básico para todas as pessoas. Então algumas regiões são mais afetadas por essas doenças do que outras. A maioria delas está relacionado com as fezes, né, da pessoa contaminada e também a péssimos hábitos de higiene pessoal, higiene dos alimentos e essa relação do esgoto, né, do saneamento básico, do tratamento de água das cidades. E é lógico que não podia faltar, agora eu vou citar para vocês algumas doenças causadas por nematóides. A primeira delas, para mim, a mais famosa de todas, é a lombriga ou ascaridíase, né, causada pelo verme Ascaris lumbricoides. É aquele que eu falei lá para vocês que tem o macho e a fêmea, geralmente eles ficam no intestino. A outra doença é o bicho geográfico, ou larva migrans. Ele é causado pelo Ancylostoma brasiliensis. É uma larvinha que você pega quando você tem um ferimento ali na pele e tem contato, né, com areia ou fezes de alguns animais. E essa larvinha vai se divertir ali na sua pele, cavando ali, abrindo caminhos e faz aquele desenho bem bacana, igual vocês estão vendo na imagem. Outras doenças são o amarelão ou ancylostomose, que é causado pelo Ancylostomum duodenale ou Necator americanus. Causam basicamente a mesma doença e tem uma relação direta, pessoal, com a anemia. Por isso que a pessoa fica com esse tom de pele amarelado, né? Icterícia que a gente chama. Ficou muito famosa por ter um personagem da literatura brasileira que tem essa doença, né? Taxado como preguiçoso, né? Desmotivado, por conta de estar contaminado com essa verminose aí. Outras também muito famosas é a tal da elefantíase ou filariose, né? Ou filária.
Essa doença desencadeia aquele inchaço, né, dos órgãos, né, está relacionado com o sistema linfático e é causado por um verme que para mim tem o nome científico mais difícil de todos, que é a Escherichia bancroft, né? E aí tem vários tipos de falar esse nome científico diferentes, né? E a última doença que eu separei para vocês é a oxiurose, né? É um vermezinho também nematóide que adora se instalar lá no finalzinho do intestino, próximo ao ânus, e causa uma certa coceirinha ali, né? A oxiurose ela é causada pelo verme Oxiurus vermicularis ou Enterobius vermicularis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha sobre os nematóides, né, as características principais ali do grupo, e a gente citou algumas doenças. Lembra, como eu falei, é um assunto não só de zoologia dos animais invertebrados, mas também relacionado à saúde humana, né? E isso é cobrado bastante nas provinhas, principalmente do Enem. Se você curtiu a aulinha, deixa o like, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, e todo o material dessa aula para você continuar os seus estudos está aí na descrição do vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar sabendo aí de nematóides, né, e algumas doenças relacionadas. Você também pode acompanhar a gente no nosso podcast e também nas nossas redes sociais. Até a próxima, tchau!